nós vamos falar hoje um pouco sobre o porquê que algumas pessoas elas têm tanta sensibilidade quanto a outras pessoas. A Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 14, verso 28. Preste atenção nesse versículo. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel, mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Olha só, você tem que entender que 2 milhões de pessoas cruzaram o Mar Vermelho a seco. O caminho que Deus abriu no meio do mar, Deus ele secou o caminho, para que o povo pudesse cruzar. Quando o povo acabou de cruzar, aquela abertura sobrenatural que houve no mar, diz que veio o faraó e todo o seu exército. E então, quando o último israelita tirou o pé do caminho do mar, diz que as águas se revolveram e começaram a afogar os egípcios. Você tem que entender uma coisa. Você olha essa passagem e você pensa assim, puxa, mas será que isso existe? Será que Deus pode fazer isso? Bem, eu creio que pode. E as coisas são espirituais também. Então tem certas coisas que nós lemos nas Escrituras que nós pensamos assim, puxa, isso é tão sobrenatural. Exatamente, é tão sobrenatural porque nós somos também espirituais. Sabe por que a palavra de Deus ela mexe com você? Sabe por que ler um trecho dessa escritura pode até levantar assim vários pontos de interrogação, mas ao mesmo tempo aquece o seu coração por causa da fé? É porque você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual e você sente coisas além do natural. E é isso que eu quero falar aqui para você. Eu estava ouvindo o relato de uma mulher muito famosa. Ela é uma mulher conhecida internacionalmente. E ela disse que em toda a vida dela aconteceu muitas e muitas vezes dela estar próximo de pessoas e ela sentiu o que as pessoas sentem. E daí você pergunta assim, puxa, isso significa então que ela é uma pessoa sensitiva, profeta? Sim, ela é uma pessoa que tem uma alta sensibilidade espiritual. Só que não é uma pessoa religiosa. Aí você pergunta, e como é que pode então? Se ela não é uma pessoa religiosa, como é que ela sente isso? É porque ela é espiritual, assim como eu sou espiritual e você é espiritual. Ou seja, nós sentimos muitas vezes o que as pessoas sentem, não só por meio de dons que se pode sentir, porque existe um dom que se chama o dom da palavra do conhecimento. Esse dom é um dom que o Espírito Santo confere às pessoas para que elas possam discernir ambientes e discernir também pessoas, é um dom do Espírito, tá? Agora, nós devemos entender também que, fora os dons do Espírito, existem revelações que todo ser humano tem, como o próprio déjà vu, premonições e sonhos, visões. São as várias maneiras de Deus comunicar ao homem que o homem é um ser espiritual. Então, o fato de você sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou ter a impressão de que algo está acontecendo, sabe? Você chega e conversa com uma pessoa, você sente o que aquela pessoa está sentindo, sente a angústia que a pessoa está sentindo, sente o que ela está vivendo, muitas vezes sente até o que ela está pensando, né? Tudo isso são revelações. Tudo isso são revelações que o ser humano tem. O ser humano é um ser, eu posso dizer para vocês e afirmar que nós somos como antenas ligadas 24 horas.
nós sentimos ambientes, nós sentimos pessoas, nós conseguimos discernir quando o clima muda, quando as coisas mudam. E isso faz parte da nossa natureza. Nós somos criados por Deus e temos uma natureza divina. E Deus já nos deu essa natureza divina. E um detalhe, eu não estou falando de instinto aqui, tá? Porque o instinto, ele é um forte impulso que leva você a ter reações, a sentir determinadas coisas. Mas o que eu estou falando aqui não é de instinto. O que eu estou falando aqui é revelação pura mesmo. Muitas vezes você sente o que a outra pessoa está sentindo, porque você é um ser espiritual. Daí você diz assim, profeta, e tem como a gente ter mais revelações disso? Tem como sentir mais as coisas? Tem. À medida que você se aproxima de Deus, à medida que você se aproxima da fé, da palavra de Deus, você tem como ampliar o seu discernimento espiritual. E você passa a entender também que parte disso que você tem veio de Deus. É por isso que você só vai ter o discernimento completo quando você se aproximar totalmente de Deus. Porque então Deus, ele vai colocar a outra parte, ele vai encaixar a outra parte da revelação em você para que você consiga compreender o porquê que essas coisas acontecem. E digo mais, pessoas que têm esse discernimento espiritual mais apurado que eu estou falando para vocês aqui nessa live, tá? Pessoas que têm um discernimento mais apurado, pessoas que sentem mais a dor dos outros, sentem mais o que os outros sentem, são pessoas que Deus tem um grande plano na vida delas aqui nessa terra. Tá? Eu quero que você grave bem isso. Aí você diz assim, tá, mas que grande plano é esse, profeta? Que grande plano é esse? Por que eu vou sentir a dor das pessoas? Qual que é o objetivo de Deus nisso? O objetivo de Deus nisso é você compreender o seu chamado, você compreender o propósito seu aqui da vida. Deus lhe dá essas revelações de outras pessoas, muitas vezes para que você ore por elas, muitas vezes para que essa pessoa também ela possa ser ajudada por você, né? Ou até mesmo o dom que Deus te deu, de repente Deus deu um dom para você e você tem que aliar o seu dom com essas revelações que Deus tem dado para você, para que você possa ajudar pessoas, servir pessoas. Eu entendo que muitas vezes quando eu sinto a dor das pessoas, ou eu entro em ambientes, eu sinto uma necessidade, ou eu sinto um vazio, eu acredito sempre que Deus quer me usar naquele lugar, sabe? Então alguns sentimentos que nós temos, revelações que nós recebemos, elas têm um propósito, e o propósito é servir outras pessoas. Agora também existe um propósito com você, para você entender que você é um ser espiritual e que você precisa estar conectado com Deus, porque a partir do momento que você está conectado com Deus, você consegue também entender o propósito dele na tua vida, entender que ele tem mais para você, sabe? E entender muitas outras coisas. Eu acredito que as respostas que você está procurando, todas elas vão se encaixar quando você se aproximar de Deus. Porque daí você vai entender que Deus deu para você essa sensibilidade para você entender que você é um ser espiritual e que você precisa se aproximar dele para ter todas as respostas que você precisa. Eu sei que pessoas que têm essa sensibilidade mais apurada, elas precisam de respostas, né? E essas respostas não podem ser ignoradas, porque essas respostas que elas estão buscando vai ajudá-las no propósito que Deus tem para a vida delas.